Você vai fazer o concurso da Secretaria de Administração do Estado de Santa Catarina? Quer gabaritar as 10 questões de informática dessa prova? Então assista esse vídeo até o final. Eu, professor Paulo França, trabalho com a matéria de informática para concursos públicos há mais de 20 anos e hoje eu estou aqui para te ajudar especificamente nesse concurso. Na aula de hoje, eu vou bater com você os pontos do edital da parte de informática e, é claro, resolver questões da banca IBAD, que é a organizadora desse concurso. A partir de agora, é sangue no zóio, vem comigo arrebentar na prova de informática. Concurso Secretaria de Estado da Administração de Santa Catarina 2022, edital publicado. Informática é comigo mesmo, professor Paulo França. Se liga, meu aluno, organizadora do concurso é a IBAD. São 60 vagas distribuídas em cargos de nível médio e nível superior. Atenção para as inscrições. Começam no dia 9 de abril de 2022 e terminam no dia 8 de maio de 2022. Olha a data da prova, tá chegando. Dia 22/5 de 2022. São 60 vagas. Ah, professor, mas esse concurso vai ser muito concorrido. Não tem problema não, são 60 vagas e você só precisa de uma vaga. Aproveita, coloca nos comentários desse vídeo: uma vaga é minha, e coloca também a cidade de onde você está assistindo a aula do tio Paulo. Informática é uma das matérias que mais eliminam o candidato em concursos públicos no país. Por quê? Cai na prova aquilo que você sabe de um jeito que você não está habituado a responder. Por exemplo, cai na prova lá o botão centralizar do Word. Todo mundo sabe esse botão. Aí a IBAD vai e pergunta: assinale abaixo a alternativa que contempla o atalho de teclado compatível com essa função. Olha só, eles colocam um botão bobão, o centralizar, e te perguntam um atalho compatível com ele. Já anota aí, é o atalho Ctrl+E. Este tipo de questão elimina muitos candidatos em concurso público, mas o tio Paulo está aqui para não permitir que isso aconteça. Agora eu vou bater com você os pontos do edital da matéria de informática e, em seguida, já resolver questões da banca IBAD. Nem respira, vem comigo! Programa de informática são 10 questões, divididos em 6 itens. Vamos lá? Conceitos básicos de informática. Componentes funcionais de computadores, hardware, softwares, se liga, periféricos. Periféricos, meu aluno, são equipamentos. Equipamentos com a função de executar entrada de dados ou saída de dados. O computador é uma máquina que funciona em entrada, processamento e saída. Equipamentos relacionados à entrada e à saída são chamados de periféricos. Por exemplo, o teclado é um hardware e um periférico de entrada. A caixa de som do computador é um hardware e um periférico de saída. A impressora é um hardware e um periférico de saída. Atenção, se a impressora citada na prova for aquela multifuncional, aí ela já passa a ser de entrada de dados e também de saída de dados. Pegadinha de prova. Só a impressora na prova, periférico de saída. Impressora multifuncional, entrada e saída de dados. Periféricos podem ser de entrada de dados, saída e até mesmo de dupla função. Confere comigo o item número 2, Windows e Linux. Quando o assunto for Windows na prova, se liga no painel de controle. Tem uma série de controladores, precisamos saber o nome do controlador, o desenho e a sua função. Atalhos de teclado também despencam nas provas de Windows organizadas pela banca IBAD. Quando o assunto for Linux, vai pegar muita gente de surpresa nessa prova. Você precisa estudar comandos e os princípios fundamentais dos softwares livres. Comandos de Linux, entre eles, você tem o comando kill. Aí cai na prova o seguinte: fulano abriu o sistema Linux, digitou o comando kill, assinale abaixo o resultado da aplicação desse comando. Você precisa saber, meu aluno, que o comando kill tem o papel de encerrar processos em andamento. Tem uma série de comandos, a gente precisa saber o nome do comando, e a sua aplicabilidade dentro do ambiente. Cuidado com a matéria de Linux. Item número 3, conceitos e funções de aplicativos de texto, planilhas eletrônicas, gráficos, apresentações, gerenciadores de banco de dados. Se liga muito aqui, ó, editor de texto, planilhas e apresentações, principalmente nesse foco que é da IBAD. Editor de texto, importante você estudar a matéria de Word,
planilhas eletrônicas, Excel e apresentações, o PowerPoint. Além, é claro, de fundamentos básicos de banco de dados. Se liga. Segurança da informação. Sistemas antivírus, Spyre. Professor, o que é Spyre? Spyre é um programa espião. Ele vê o que você está fazendo e conta para outra pessoa. Malwares são os programas maliciosos. Phishing, técnica de redirecionamento, te leva para uma falsa página e lá você vai acabar entregando seus dados. Atenção, cai na prova procedimentos de backup. Backup é fácil, professor, backup é cópia. A gente precisa ir para a prova sabendo o que é backup completo, incremental, diferencial e as suas aplicações. Criptografia é codificação de dados. Precisamos estudar para esta prova princípios de criptografia simétrica e criptografia assimétrica. São 10 questões decisivas na prova de informática. Atenção agora, talvez, para o item mais técnico da prova, internet e intranet. Meu aluno, isso aqui é a matéria de rede. A gente precisa estudar protocolos de rede, formas de conexão, princípios fundamentais, tecnologias. Entre as tecnologias, IoT, Internet of Things, que é a internet das coisas, computação em nuvem, tem que estudar direitinho para não ter surpresa na prova da IBAD. E por último, navegação, programas de navegação, programas de correio eletrônico. E um ponto muito destacado desse edital são os programas para softwares de ambientes virtuais, como Zoom, Google Meeting, Microsoft Teams e Skype. No meu curso para a Secretaria de Administração do Estado de Santa Catarina, eu vou tratar de todos esses itens e, é claro, resolver após cada aula um bloco de questões da banca IBAD, para que você entenda a diferença entre saber a matéria e necessariamente saber fazer a prova. São aspectos diferentes. Agora que você já entendeu do edital, quais são os pontos que você tem estudado na matéria de informática, eu vou resolver com você questões da banca IBAD, para que você entenda as características dela. Porque aluno do tio Paulo não participa de concurso. Aluno do tio Paulo vai buscar a sua vaga. Nem respira, vem comigo. Primeira questão caiu no concurso da Prefeitura de Cariacica, Espírito Santo. Se liga, no Microsoft Excel, matéria de planilha eletrônica que está no seu edital. Temos uma planilha na qual encontramos células com os seguintes valores. D1 é igual a 8, D2 é igual a 10, D3 é igual a 4 e D4 é igual a 2. O valor da célula D5, se ela contiver esta fórmula, será 48, 44, 22, 28 ou 30. Você está conhecendo comigo agora as características da banca IBAD, que vai organizar o concurso da Secretaria de Administração de Santa Catarina. Vamos lá? Então, olha só. Igual soma D1, 2 pontos D4, vezes 2, menos D2, vezes D4. Primeira dica que eu te dou. No intervalo de uma função, quando tiver o sinal de 2 pontos, você pensa em até. Se tiver ponto e vírgula, você vai pensar em e. Então, aqui a gente tem que seguir as prioridades matemáticas. Vamos traduzir essa questão? Vamos resolver primeiro isso aqui, ó. Esta soma. Qual é a soma de D1 até D4? D1 até D4 são todos esses valores. Então, vamos lá. 8 mais 10 é igual a 18. Mais 4 é igual a 22 e mais 2 é igual a 24. Então, a expressão fica assim. 24 vezes 2 menos D2. O que tem em D2? D2 tem 10, que multiplica com D4. O que tem em D4? D4 tem 2. Facinho, facinho. Observa agora que você tem duas multiplicações e uma subtração. Segundo a matemática, o que deve ser feito primeiro? A subtração ou a multiplicação? A multiplicação. 24 vezes 2 é igual a 48. 48 menos 10 vezes 2 ficou 48 menos 20. 48 menos 20 é igual a 28. Crava para mim. IBAD, Prefeitura de Cariacica, Espírito Santo, questão número 1. Resposta correta é a letra D de dado. Questão difícil? Não, não é uma questão difícil, mas para fazer certinho, na prova da Secretaria de Administração de Santa Catarina,
você tem que entender os princípios do Excel e, é claro, as prioridades matemáticas. Como eu te falei, no meu curso é assim, a teoria certa, aquela que você precisa para fazer a prova que está no edital e, é claro, execução de questões da banca IBAD, que é a organizadora desse concurso. Quer mais? Vem comigo! Questão número 2, IBAD Prefeitura de Cariacica. A internet é uma rede de computadores do tipo VPN, WAN, LAN, RAN ou MAN. Dica do tio Paulo. Redes de computadores basicamente se classificam assim. O que é rede do tipo PAN? Rede PAN é a rede pessoal. É aquela que você faz, por exemplo, quando você liga o Bluetooth no seu computador a um dispositivo. Ela é muito pequenininha, a abrangência dela é de até 10 metros. Então, a internet não tem só essa abrangência. A PAN está fora. A segunda rede é a rede do tipo LAN. O que significa LAN? LAN é rede local. Permite a comunicação entre pontos de uma área de pequeno porte, pequenininha também. Ela vai no máximo ali até uns 500 metros quadrados, dependendo das suas configurações. Então, a internet não é uma LAN e não é uma PAN. Vamos então para MAN. O que é MAN? MAN significa rede metropolitana. Permite a comunicação entre pontos de uma área de grande porte, mas é uma área. E a internet troca dados entre pontos de áreas diferentes. Então também não pode ser uma MAN. Agora se liga na alternativa C, que tem LAN, se liga na alternativa E, que tem MAN, e principalmente na alternativa B, que tem WAN. O que significa a rede WAN? Rede remota ou expandida. Permite a comunicação entre pontos, agora se liga, de áreas diferentes. A internet permite que você mande um e-mail para o seu vizinho de porta e para um amigo que está lá no Japão. Ou seja, ela troca dados entre pontos de áreas diferentes. Isso é a matéria de rede que cai na sua prova. Se liga, meu aluno. IBAD, Prefeitura de Cariacica, Espírito Santo, questão número 2. Resposta correta é a letra B de bola. Vamos que vamos. Questão número 3. IBAD, Instituto Socioeducativo do Acre. Um exemplo de dispositivo de entrada é o teclado. Lembra do iniciozinho da aula de hoje? A gente falou de periféricos e a IBAD gosta do assunto. É utilizado para entrada de caracteres que são interpretados no programa e executados no computador. Daí para frente você sublinha tudo. Ao iniciar edições no programa Word, pressionamos simultaneamente as teclas Ctrl mais K para abrir qual caixa? Quando você pressiona Ctrl K, abre o quê? Expandir, abrir, substituir, hiperlink ou alinhar à esquerda. Se liga, meu aluno, Ctrl K serve para hiperlink. O que é hiperlink? Ele permite estabelecer ligações entre documentos diferentes, dentro do próprio documento e até mesmo com páginas na internet. Quando falar sobre hiperlink, nós estamos falando necessariamente de ligações. Crava para mim. IBAD, Instituto Socioeducativo do Acre, questão número 3. Resposta correta é a letra D de dado. Vamos que vamos. Próxima questão, IBAD, Instituto Socioeducativo do Acre. Para alterar as configurações de contas de usuários e senhas das pessoas que compartilham o computador, deve-se utilizar o processo, o caminho. Painel de controle não cai nas provas da IBAD. Ele literalmente despenca. Então, necessariamente, nós precisamos saber o nome do controlador, o desenho do controlador e a sua função. Aqui é facinho, facinho. Contas de usuário serve para quê? Para gerenciar as pessoas que vão usar aquele computador. Dá uma olhadinha para o tio Paulo. Iniciar, painel de controle, contas de usuário. É ele que vai definir quem vai usar o computador e sob quais condições, como, por exemplo, uma conta de administrador ou uma conta de usuário simples. Precisamos estudar todos os controladores do painel de controle. IBAD, organizadora do seu concurso, Instituto Socioeducativo do Acre, questão número 4. Resposta correta é a letra D de dado. Vamos que vamos. Próxima questão. Comunidade Viva Rio, mais uma organizada pela IBAD. Ao criar uma apresentação, utilizamos o programa PowerPoint. Em um slide, você inseriu um texto. Ao apresentar o slide, você deseja que o texto surja, movimentando-se desde a parte inferior
até a posição desejada da tela. Tá aqui o texto, que ele se movimente, então, até onde você deseja. Para programar este efeito, você recorre ao item da barra de ferramentas denominado Design, apresentação de slides, exibição, animações ou revisão. Se liga, meu aluno, muito cuidado para não confundir efeito de transição, que marca a mudança de um slide para o outro, com efeito de animações. Esse sim, por exemplo, dentro de um slide, marcando uma determinada situação, como, por exemplo, uma movimentação do texto dentro do slide. Percebeu? Uma coisa é efeito de transição, mudança de slide, a outra coisa é feito dentro do próprio slide. IBAD, Comunidade Viva Rio, questão número 5, resposta correta é a letra D de dado. Gostou das minhas dicas? Quer ser meu aluno para o concurso da Secretaria de Administração de Santa Catarina? Entre no meu site www.paulofrancaconcursos.com.br. Lá você vai encontrar o meu curso específico para esse concurso e muito mais. Me siga nas redes sociais e se você tiver alguma dúvida sobre o meu produto para esse concurso, entre em contato com a equipe da aprovação por meio do WhatsApp DDD 32 99907 1973. Você vai falar com a Malu e com a Geisa. Então, meu aluno, a hora é essa, o momento é já. Edital publicado, inscrições abertas. É a hora de você definir que você não é só um participante nesse concurso, e sim um concorrente dos bons que vai para lá para buscar a sua vaga. Se você quiser confiar em mim, a preparação na matéria de informática, vem comigo e vamos arrebentar nesse concurso. Um abraço, fiquem com Deus e bons estudos.